Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será o verdadeiro arrependimento, amém? O verdadeiro arrependimento, amado, é aquele que não é levado pelo emocional. Como expressar o verdadeiro arrependimento? Arrependimento não é quando você chora, não. Arrependimento é quando você muda, conforme o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:23. Se ligue, Jesus, minha razão de viver. Como expressar o verdadeiro arrependimento? Hoje nós vamos nos aprofundarmos, expressando o verdadeiro sentimento, o verdadeiro arrependimento. Amém? Lá em Gênesis 3:12, diz: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, aqui Adão já começa a justificar o seu pecado, colocando a culpa em Eva. E também Deus, a mulher que me deste, olha só, por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui ela está culpando a mulher e está culpando Eva. Muitas pessoas, no momento do arrependimento, sempre colocam a culpa em alguém, tem um mas. Sempre coloca a culpa em alguém, não é mesmo? Não, a culpa é sua, você tem que assumir a sua culpa. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí Eva já colocou aqui a culpa na serpente. Mas foi a serpente, mas foi a mulher. Amado, Adão bota a culpa em Deus e em Eva, enquanto Eva põe a culpa na serpente, sendo que os dois tinham o direito de dizer sim ou não ao pecado. Assim somos nós. Quando não queremos assumir nossos erros, amado, ao invés de bater no peito, dizendo, por minha culpa, minha tão grande culpa, foi eu que errei, insistiam em dizer que a culpa é dos outros, não é mesmo? Sempre colocar, foi meu amigo, que amigo? Amigo entre aspas. Um abismo levou um abismo, mas sempre falar, foi meu amigo, foi minha amiga, foi fulano, foi Beltrano. Sempre colocando a culpa em alguém, você tem que assumir a culpa. Eu sempre assumi minhas culpas. Eu não condeno ninguém. A culpa foi minha que deixei se levar. Não culpo ninguém. Simplesmente senti tristeza, ou vergonha, ou ira. Isso não é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento não é, senti vergonha, eu chorei, eu me arrependi, não. O arrependimento é a mudança de comportamento. Ainda que eu ficar entristecido, ou até mesmo envergonhado ou irado, possa demonstrar arrependimento. Mas não são esses sentimentos que expressam que de fato estamos arrependidos. A pessoa arrependida, amado, ele se arrependeu do coração, ele reconheceu o erro, vai lá e pede perdão, pede desculpas pelos atos que ele cometeu, sem condenar ninguém. Amado, quando somos surpreendidos com o nosso próprio pecado, mesmo consciente do nosso erro, acabamos reagindo de maneira impiedosa, achando que estamos do lado do bem, tentando justificar o nosso pecado. Você já percebeu que muitas vezes o nosso pedido de perdão vem acompanhado de um mas? Esse mas, amado, é a nossa tentativa de nos auto-justificarmos, de sermos auto-indulgentes. Vê se não é assim que acontece, ou pensamos. Deus me perdoa por ter falado desse jeito com fulano, mas é que ele é uma pessoa muito difícil. Ou então, Deus me perdoa por ter mentido, mas é que ia me complicar se falasse a verdade. E até mesmo, Deus me perdoa por ter xingado no trânsito, mas
olha que aquela pessoa está fazendo. Não é assim que fazemos, amado? Ou pensamos? Sempre justificando os nossos pecados. Amado, a responsabilidade do pecado é nossa. Não coloca culpa em ninguém. É nossa. Você deixou se levar. Eu costumo dizer que o seu pedido de perdão a alguém, ou a sua oração de confissão a Deus, tem um mais, não é mesmo? Sempre tem um mais. Então, é porque você não está verdadeiramente arrependido. Se tiver um mas, é porque você não está verdadeiramente arrependido. Isso porque, amado, o mas é uma tentativa de colocar a culpa em outra coisa, ou pessoa, ou na situação. E, quando fazemos isso, não estamos assumindo verdadeiramente que somos pecadores. Estamos dizendo que erramos porque outra pessoa ou situações são más. O arrependimento, você tem que reconhecer o seu erro e pedir perdão. Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas transgressões, perdão por ter falado isso, perdão por ter agido daquela maneira. É assim. E não agir mais. No entanto, amado, a responsabilidade do nosso pecado é nossa. Não coloca a culpa em ninguém. Não é de outras pessoas. Somos nós que haveremos de prestar contas diante de Deus. No dia do juízo final, haverá o julgamento. E lá não vai ter mais. Ah, foi por causa disso, por causa daquilo, foi por causa de fulano, de ciclano. Não, não, não. É você e Deus no tribunal. Ou você espera chegar diante do juiz de toda a terra e dizer que só fez isso porque fulaninho me provocou? Não parece coisa de criança. Se apresentar diante de Deus assim, amado, não justifica. E mais que isso, a quem você tentaria enganar? A Deus? Não, Deus lê nossos pensamentos. Deus sabe todas as coisas. Ao Senhor que conhece até o mais profundo de nosso coração. Deus sonda nosso coração e pensamento. Não tem como enganar Ele. Ah, foi fulano, foi ciclano. O verdadeiro arrependimento, amado, a pessoa assume a culpa. Se queremos expressar verdadeiro arrependimento, nós temos que assumir a culpa do nosso pecado e não qualquer demais. Assumir a culpa é ter uma consciência verdadeira de que aquilo que fazemos de mal é reflexo do nosso coração pecaminoso. Pode ter certeza disso. Deus sabe que o nosso coração é pecaminoso. A culpa não é dos outros ou das situações. É minha. Mas existe uma realidade maravilhosa para aqueles que estão em Cristo. Jesus assumiu a nossa culpa ali na cruz do Calvário. Pode ter certeza disso. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas enfermidades. Quando cremos no Evangelho e temos consciência daquilo que Jesus fez em nosso lugar, amado, pagando a culpa no nosso pecado na cruz do Calvário, então não temos mais por que tentarmos nos justificar de nossos pecados. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi por isso, foi por aquilo. Podemos assumi-lo e dizer ao Senhor: Senhor, perdoe meus pecados, eu sou um pecador. Isaías falou: sou um pecador de lábios impuros, eu não sou digno. Tem que falar igual Isaías: eu sou um pecador de lábios impuros, eu sou impuro. Temos que assumir. Eu assumi os pecados, mas depositamos todas elas aos pés de Jesus, porque sabemos que não precisamos carregá-lo. Em Cristo recebemos perdão e, além disso, Ele nos justifica do nosso pecado. Ao confessarmos o nosso pecado ao Senhor Jesus, Ele já justifica. Amado, uma vez que fomos surpreendidos por outros ou por nós mesmos em pecado, nossa atitude deve ser sim, chorar, sentir vergonha, talvez até irá, mas não por nós mesmos ou pelas nossas imagens, mas por causa da glória de Deus. E ao fazer isso, assumir a culpa,
para que logo em seguida possamos nos lembrar da graça de Deus em Cristo Jesus, carregou ele na cruz para longe, e os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Lembra de Jó? Jó expressou: antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu conheço com meus próprios olhos e me envergonho dos meus pecados. É assim que tem que ser. E se envergonhar dos nossos pecados e não se achar o tal. Eu conheço pessoas que gabam, se exaltam com os pecados. Olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso é motivo de vergonha. Hoje, o meu passado é para testemunho e não para me exaltar. Ah, eu fui tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não. Eu me envergonho de tudo que eu fiz. Eu sou como Jó. Antes eu ouvia falar de Deus, mas eu conheço meus próprios olhos e me envergonho de todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, e não culpo ninguém. Foi eu que tomei iniciativa. Lembra que Jesus falou com aquela mulher pega em adultério? Vá e não peques mais. Arrependa e não peques mais. É isso que Jesus quer de nós. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, amados. Ele já pagou outro preço por nós, já levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, e quer que nós nos arrependemos, dizendo a Ele, confessando a Ele. Amém? No dia do juízo final, Ele não vai culpar ninguém, não vai ter o mas. E não vai dar tempo também você pedir perdão naquele momento, porque já é o momento do julgamento. O arrependimento tem que ser agora, nesse exato momento. Lembra do ladrão ali na cruz? Um zombou de Jesus. Se tu és filho de Deus, salve-se a si mesmo. Não me salve não, salve-se a si mesmo. Enquanto o outro se arrependeu e disse: Jesus, lembre de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus respondeu a ele? Um dia você estará no paraíso, no dia do julgamento você entrará no paraíso? Não. Ele falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então é hoje, é hoje. O arrependimento tem que ser agora, porque nós sabemos que o dia de amanhã não nos pertence. Porque pode morrer agora. Pode dar um infarto, uma bala perdida, um acidente. E aí, vai dar tempo pedir perdão? Então o momento é esse, peça perdão. Não justifique o mais, não coloque o mais. Senhor, eu sou um pecador, assim como o samaritano. Os fariseus se exaltavam. O samaritano falou: não, Senhor, eu sou um pecador. Então diz isso ao Senhor: Senhor, eu sou um pecador. Fala como o profeta Isaías: eu sou um homem de lábios impuros e peço perdão. E se arrepende e não peques mais. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos meditar nesse louvor. Galileu, o Fernandinho. Amém? E vamos orar também. Amém? Medite nesse louvor. Galileu, eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Não coloque culpa em ninguém, não use o mas para justificar seu pecado. Use o eu errei, eu pequei. Aí onde o eu entra, é aí que o eu entra. Não é o eu para se exaltar, é o eu para se humilhar. Amém? Medite nesse louvor. Aleluia.
pecado. Você tem que reconhecer. Na vida dolorosa foram 40 estações onde Jesus era chicoteado. Na vida dolorosa, 600 metros do Sinédrio até o lugar da crucificação. Ali foram 14 estações onde Jesus era humilhado e chicoteado. Tudo isso para levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. E foi crucificado. A pior morte da época. Morte de cruz era para ladrão, era para salteador, é para o pecador da maior espécie. E Jesus foi morto sem nenhum pecado, para levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz e seguir Jesus é renunciar a tudo, é se arrepender de todos os pecados. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te dou graças, te louvo, te exalto, Pai, pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário, pela aquela vida dolorosa que o Senhor passou ali, pelo Sinédrio, aquela humilhação, aquela morte de cruz para levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Eu te louvo, te exalto, te agradeço, Pai, pelo alto preço que foi pago. Peço ao doce amado Espírito para encontrar essa pessoa que ainda não conhece, que ainda não sentiu a morte do Senhor na cruz do Calvário, aquela morte dolorosa, aquela vida dolorosa, 14 estações sofrendo, as humilhações que o Senhor passou no Sinédrio, ao carregar aquela cruz que não era sua, era do maior ladrão, era de Barrabás, e morreu ali por nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, exaltada pelo santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí, amado. Você tem que reconhecer o alto preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. Isso não é história, não. Foram fatos. Aconteceu. Se você tem alguma dúvida, vá a Israel. Lá você verá o lugar do Gólgota, onde ele foi crucificado. Lá você verá o Sinédrio, a via dolorosa, as 14 estações por onde ele passou. Vai ver o lugar onde ele foi sepultado. E também vai ver o lugar que ele ressuscitou. Vai ver o lugar onde ele passou, onde ele começou o seu ministério, onde ele fez sinais, prodígios e maravilhas. Vai ver o lugar onde ele falou com aquele povo: olha, eu não vos deixarei órfão, irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, vou preparar um lugar para buscar a igreja. E ele virá buscar a igreja, pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Portanto, lembre-se, Jesus nos ama. Ele pagou alto preço por nós. Levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões e enfermidades. Enquanto Satanás, ele só quer escravizar. Só quer escravizar. Não tem nada de bom para oferecer. Portanto, não se deixe levar por Satanás. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Fique na paz, tenha um bom dia e deixe Deus na direção certa. Galileu, aquele que nasceu, cresceu, teve seu ministério aqui na terra, morreu, voltou para o Pai e promete voltar para salvar. Medite no Evangelho de João, capítulo 14. Você verá Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Irei para o Pai, vou preparar um lugar, não vos deixarei órfão. E eu virei buscar Deus. Então isso é para quem crê. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia. E Jesus na direção certa. Tenha um bom dia.